Bom, nós vamos falar agora, deixa eu botar na tela a imagem, para nós, Manhã Brasil, canal Jones Manuel, a cobertura para e passo, com prioridade, do levante indígena, ou do levante do povo do Pará, sob comando indígena, com a participação de quilombolas, de ribeirinhos, com a participação do pessoal do campo, dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, e trabalhadores e trabalhadoras da cidade, em especial da educação, e também com o apoio da intelectualidade, do melhor da intelectualidade paraense, de outros segmentos de trabalhadores, foi um fato histórico. Um fato histórico que levou à vitória, que isso foi vitorioso. Amanhã deve estar consumada essa vitória com a aprovação na Assembleia Legislativa da revogação da Lei 10.820, que estabelecia o fim do ensino presencial nas aldeias, quilombos, áreas ribeirinhos e no campus, no campo lá do Pará. Então, esse fim de semana foi nosso cotidiano, né? Entrevistamos as lideranças indígenas, liderança dos professores, demos cobertura total. Para nós foi fundamental, assim como a luta contra a Jornada 6x1 é chave para nós aqui em 2025. Tá? Esse fim de semana, inclusive no sábado, nesta iniciativa que a gente tem quinzenal, uma reportagem especial para membros e membras aqui do canal, né, foi um balanço desta luta, com uma ótica interessante, acho uma ótica bem nova para iluminar o que, né, ou para dar uma luz para aquilo que o Pará, com o que o Pará nos iluminou, né, iluminou o resto do país. Então foi uma reportagem especial para membros, mostrando, nós desmascaramos o clã, ia falar clã Bolsonaro, mas é o clã Barbalho, lá no Pará, e esta questão, o levante de 2025 carregou e carrega o DNA do levante, da revolução de 190 anos atrás, que foi a cabanagem, a Revolução Paraense de 1835. Inclusive, eu passei um trecho nesta reportagem de um curso de 2019 que fiz lá no canal Paz e Bem, o canal que fundei, o canal de espiritualidade, e com o professor Pedro Lima Vasconcelos, ele, na verdade, foi o professor, eu era só o âncora, vamos dizer assim, do programa, fizemos 56 aulas sobre a história do Brasil a partir das lutas do povo brasileiro. Fundamental. E um dos maiores destaques foi exatamente a cabanagem. Eu mostrei um trecho aqui nessa reportagem especial no sábado, da nossa interlocução e da aula do professor Pedro Lima Vasconcelos, ele que é professor de História da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL. Né? Pedro Lima Vasconcelos é mestre livre-docente em Ciência da Religião, doutor em Ciências Sociais, pós-doutor em História e agora professor do programa de pós-graduação em História da UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Então, eu convidei ele para vir aqui para trazermos presentificarmos e para contar para você que está aqui que foi a Revolução Paraense de 190 anos atrás. Pois é, gente. Antes da Comuna de Paris, nós tivemos a Comuna de Belém do Pará. Interessante, né? A Comuna de Paris foi acontecer em 1848. Em 1835, tinha uma comuna instalada em Belém do Pará, aqui no Brasil. Professor Pedro Lima Vasconcelos, muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Uma saudação ao nosso público do Manhã Brasil. Um prazer muito grande de estar aqui com vocês, de me juntar aí a Glauber Praga, a deputada Mônica Seixas. Paulo, que me sinto muito honrado também de me juntar a esse grupo de pessoas que você tem entrevistado. Parabéns pela sua jornada, do Manhã, conduzindo, comandando, ancorando aí o Manhã Brasil. Enfim, é um prazer muito grande estar aqui com você. E, se você me permite, um reparo só. Você falou 1848, mas a Comuna de Paris é de 1870, né?
Ah, desculpa. Verdade, verdade, verdade. Manifesto do Partido Comunista. Exatamente, confundi. Então, você vê como a comuna de Belém do Pará antecedeu em muito, 35 anos praticamente, né, a comuna de Paris. Né? Exatamente. Pedro, bom, tô vendo um registro, né? Tô vendo você com o lenço palestino, né? Também lá no canal Paz e Bem, nós conduzimos, o canal existe até hoje, conduzimos uma série também, um curso, acabou agora, no final do ano, um curso sobre história da Palestina, né? E o Pedro é um dos grandes lutadores e iluminadores da trajetória do povo palestino, né? Então, o teu lenço aqui, com certeza, é uma homenagem, um posicionamento claro em relação ao que acontece lá na Palestina, né? Palestina livre do rio ao mar. É isso aí, do rio ao mar. Então, aqui... Alexandre Silva diz assim: a cabanagem foi o único movimento popular onde o povo tomou o poder na história do Brasil. Resultado da tragédia do Brigue Palhaço, que forçou o Grão-Pará a fazer parte do país, do Brasil. Desculpa. Pedro, então, ao fazer a cobertura do levante lá do Pará, desde o início, de meados de janeiro para cá, sempre me veio à mente o nosso curso lá no canal Paz e Bem, e especificamente aquela aula sobre a cabanagem. O tempo todo estava me vindo à mente a história da cabanagem. De fato, você vê um parentesco entre os dois movimentos, e aí queria que você contasse para nós o que foi a cabanagem que antecedeu a nova cabanagem, ou a cabanagem do século XXI. Vamos lá. Antes de entrar na sua pergunta específica, Mauro, queria dizer que alguém que eu acho que você conhece também fez a associação entre o movimento da cabanagem e a Comuna de Paris. Você já ouviu falar no Jones Manuel? Sim, um pouquinho. Viu, né? Pois é, ele tem um vídeo que eu também recomendo que o pessoal veja. Ele faz um comentário sobre a leitura que o grande Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro, que foi um inspirador desse nosso curso, não é, Mauro? O povo brasileiro, né? Ele faz um vídeo comentando a leitura que o grande Darcy fez da cabanagem. É um vídeo aí de alguns meses atrás, um ano atrás. Faz um ano atrás, mais ou menos. Verdade. Então, olha, sabe que eu não conhecia esse vídeo? Jones Manuel, estamos na mesma vibe. Tá aqui, Darcy Ribeiro e a cabanagem. Vídeo de um ano atrás, deixa eu ver, foi ao ar em 20 de agosto de 2023. Tá aqui. Legal. Muito bem, muito boa lembrança. Fica aí. Até vou pôr na tela enquanto você vai falando. Fica a dica, é só ir no canal do Jones Manuel. Na verdade, 2 vídeos, né? Tem um outro. Ah, não, aqui é um corte. Tá? Vou botar na tela enquanto você vai falando. Diga, Pedro. Ok. Então, ele chama a atenção da grandeza, da grandiosidade que foi este movimento da cabanagem, virtualmente desconhecido, né, da grande maioria das pessoas, de modo geral, né? E ele chega a apontar uma coisa, lendo Darcy, né, que nós deveríamos levar em conta, especialmente nesses tempos de horror, né, como a deputada Mônica comentou agora há pouco, né, desta lógica da extrema-direita de operar contra o povo brasileiro, né, como sendo o seu inimigo interno, né, a tal doutrina do inimigo interno. E aí o Jones se pergunta, lendo Darcy, se a repressão à cabanagem não teria jogado um papel muito importante na consolidação desta ideia junto às elites brasileiras e seus braços armados, de que ali então se materializou fortemente a ideia de que o povo brasileiro é um inimigo do Brasil, é o inimigo a ser combatido em prol deste Brasil que as elites têm tratado de construir em seu próprio favor. Então, fica aí a referência e a saudação, né, a Jones. Bem, perfeito.
acompanhando... Então, mais uma Mauro, vez, gente, é só ir no canal e se você tiver dificuldade, digita, tem uma lupinha ali para fazer busca. Você entra, vai procurar o canal e escreve cabanagem. Vai aparecer o vídeo. É um vídeo rápido, 10 minutos. Tá? Super vale a pena assistir. Vou botar uma imagem mais límpida dele aqui para todos nós podermos assistir e acompanhar. Fala. Então, acompanhando a cobertura que o Manhã Brasil veio fazendo dessa manifestação, dessa articulação, puxa vida, grandiosa, animadora, né? Em tempos de tanto entreguismo, de tanto rebaixamento de agenda, né? Essa articulação de inspiração indígena, né? De professores, professoras, né? Indígenas com um apoio, como você falou no começo, né? No sentido de contestar frontalmente essa determinação do governo paraense, do clã Barbalho, né? De oferecer para as comunidades indígenas uma educação rebaixada, né? Um serviço de educação rebaixado. Eu fiz automaticamente a relação com o trabalho que a gente tinha feito há 5 anos atrás sobre a cabanagem, porque justamente foi um levante de inspiração, de motivação, com as referências do mundo indígena, que durante praticamente o ano todo de 1835, né, tomou a cidade de Belém do Pará, e estabeleceu ali um governo popular. E, obviamente, isso assombrou as elites brasileiras, que desferiram contra esta movimentação uma das mais brutais repressões na história do Brasil, né? Nós falávamos no programa, Mauro, de uma cifra em torno de 50 mil pessoas que teriam sido mortas depois que a cidade de Belém foi retomada para o controle das forças oficiais brasileiras. Mas o próprio Darcy Ribeiro, no seu texto, eu fui reler o texto nesse fim de semana, depois do seu convite, pelo qual muito agradeço, ele fala de 100 mil mortos, possivelmente. Isso colocaria no chinelo repressões históricas que o povo brasileiro sofreu ao longo da sua história, repressões como a do contestado lá entre Paraná e Santa Catarina, de 30, 40 mil pessoas, a repressão ao Belo Monte de Antônio Conselheiro, lá no sertão da Bahia, 10 mil pessoas mortas, eventualmente, o próprio Quilombo dos Palmares, né, também com algumas dezenas de milhares de pessoas que foram mortas ao longo de uma história muito diferente, né, de mais de 100 anos. Você vai pensar numa repressão que, segundo o grande Darcy, teria alcançado até 100 mil pessoas. As informações, obviamente, são imprecisas nesse sentido, né? Vai de algumas dezenas de milhares até 100 mil. Então, você tem a tomada da cidade de Belém e a gente precisa pensar nos antecedentes. Eu quero falar um pouquinho desses antecedentes. A tomada, a retomada e a repressão. Se puder, então, vou organizar aqui a minha fala nesses 3 pontos, e aí você vai me cortando na medida da necessidade, por favor. Né? Veja, Mauro, é bom a gente lembrar que até formalmente 1750, a região que hoje é o Pará, e tudo que vai a oeste, né? Então Amazonas, Roraima, Rondônia, tudo isso não pertencia à América Portuguesa, ou seja, ao Brasil, por conta do famoso Tratado de Tordesilhas. Então, essa região, ela nunca se sentiu Brasil, vamos dizer assim.
Mas, por outro lado, já desde o século XVII, você já tem movimentos portugueses na direção de ingressar, adentrar o rio Amazonas e seus afluentes. Por exemplo, a própria cidade de Belém, que é fundada em 1616, é resultado desse movimento de avanço que a gente sabe que vai determinar, né, no fim das contas, a extensão imensa que o Brasil chegou a ter. Né? Muitos navegantes, comerciantes, franceses, ingleses, holandeses, já vinham entrando o rio Amazonas e seus afluentes em busca de plantas, especiarias, enfim. Você tem uma floresta imensa que era vista com os olhos do cifrão, né, em vistas então, a ser explorada. E os portugueses começam a reagir nesse sentido. Então, desde 1615, quando, em São Luís, atual Maranhão, portugueses expulsam franceses, Maranhão ainda já fazendo parte do que era a América Portuguesa, começa um movimento português de adentrar a floresta. E o padre Antônio Vieira, famoso padre Antônio Vieira, né, ele tem uma posição muito dúbia em relação ao processo colonizador, mas ninguém pode negar que ele tinha uma sensibilidade particularmente intensa em relação ao drama indígena que se estabelecia com o avanço do processo colonizador. Ele vai dizer uma coisa, Mauro, estou me alongando nisso, para que a gente se dê conta do tamanho do que está em jogo. Ele vai dizer que em 40 anos desse movimento a partir de São Luís, adentrando a floresta amazônica, o rio Amazonas, até a cidade de Gurupá. Gurupá existe até hoje, com esse nome. Fica no Baixo Amazonas, aos 400 quilômetros, 500 quilômetros de Belém, bem embaixo do que hoje é o estado do Amapá. Ele vai dizer que em 40 anos, tinham desaparecido cerca de 2 milhões de indígenas. E ele diz, eu não sei... 2 milhões? 2 milhões de indígenas. Nossa. 2 milhões de indígenas. E ele diz, eu não sei se eles morreram ou se nós os matamos. Para quem conhece o estilo de Vieira, a gente sabe muito bem qual é a convicção que ele efetivamente tem. Ele fala de centenas de aldeias destruídas nesta região, que ainda é a região que vai do Maranhão até o Baixo Amazonas. Imagine o que vai acontecendo para dentro. Isso em meados do século XVII, 150, 180 anos antes da explosão da Comuna Amazônica, que foi o Levante Cabana. Então, a gente precisa pensar que há todo um processo histórico de colonização desta região que vem dizimando a população indígena já há muito tempo. Né? Temos que pensar neste processo de longa duração. Né? Aliás, o Darcy Ribeiro começa o capítulo sobre o Brasil caboclo, que é este Brasil amazônico, justamente com esta citação de Antônio Vieira, para que a gente se dê conta, então, do tamanho. Né? Então, a gente tem escravização indígena, você tem a introdução da escravidão negra, você tem a depredação da floresta em busca de especiarias, os mais variados produtos, em busca dos exotismos, digamos assim, que a floresta colocava diante desses olhos movidos a cifrão, né? E que vamos concordar, né, Mauro? São os olhos que o agronegócio vê a floresta e tantas forças políticas sustentadas e sustentadas pelo agronegócio ou em aliança rebaixada com o agronegócio, né?
vitimando a floresta e a população e as populações da floresta. Então, na mais longa duração, esse elemento ele é importante. O outro elemento importante também em relação aos antecedentes é pensar o fato de que, sendo esta região basicamente não brasileira até 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid, não significa que com a assinatura desse tratado essa gente passou a se sentir brasileira da noite para o dia. E aí você tem a proclamação da independência, em 1822, que alcança esta região e não é bem recebida, porque havia uma autonomia desta região. Belém estava em contato direto, por exemplo, com ideais ligados à Revolução Francesa. Havia as conexões comerciais entre a Amazônia e a Europa não passavam necessariamente pelos comandos portugueses, porque, como a gente veio falando, né, Portugal tem muita dificuldade de efetivar seu domínio nessa região. Então, a proclamação da independência ela demorou um ano para ser reconhecida na província do Grão-Pará, né? Assim ela era conhecida, né? E com muito custo, o que significou uma imposição de tributos a serem pagos ao Rio de Janeiro, contra o que tanto as elites, ou parte das elites grão-paraenses se levantou, quanto segmentos vastos, né, da população. E a coisa começa, né, a coisa eclode, em termos agora de levante, com a destituição do governador, do presidente da província nomeado pelo Rio de Janeiro. Então, aí estamos em janeiro de 1835, 190 anos atrás. Então, a destituição do presidente da província fez com que se instalasse um governo paraense, grão-paraense, sobre a cidade, com espraiamentos para a região adentro. E esse elemento é muito importante. Não foi uma coisa que se confinou em Belém. Você tem uma articulação fluvial, né, adentrando o Amazonas, subindo o rio Tocantins, pegando afluentes do próprio Amazonas. Mauro, há notícias de que grupos indígenas na região do que hoje é a cidade de Tefé. Tefé fica, mais ou menos, a 2.000 quilômetros de Belém. Está no coração do Amazonas, do que hoje é o estado do Amazonas. Você tem notícias de participação de grupos indígenas da região de Tefé, da região de Manaus, subindo o Rio Negro. Esse pessoal todo desce para sustentar a tomada de Belém e a implantação de um governo autônomo em relação ao Brasil. Esse pessoal não se sentia brasileiro, né? Esse elemento é muito importante, né, para a gente levar em consideração. E grupos grupos que viviam nas margens do rio Tapajós, do rio Madeira. Ou seja, você tem uma rede indígena que é impressionante, floresta adentro, sustentando a tomada de Belém e a implantação de um governo autônomo em relação ao Brasil, né, que acabava de ter a sua independência frente a Portugal proclamada. E aí você tem uma história deste governo muito acidentada. É uma história curta, né? É um pouco mais de um ano. Em março de 1836, as forças oficiais do Império Brasileiro retomam a cidade de Belém.
Mas é muito interessante que as pessoas, inclusive, vão atrás de conhecer os detalhes de como se deu este governo. O primeiro a tomar posse, Mauro, foi um fazendeiro. Foi um fazendeiro que tinha litígio político com o presidente da província, que acabou sendo derrubado, mas era alguém que, assim que tomou o poder, assim que assumiu o poder, tratou de contemporizar os ânimos revolucionários dos grupos que sustentavam aquele levante. E ele não ficou muito tempo. Que era o Angelim, Argelim, algo assim, não, né? Não, é o Malcher. É o Malcher. Ah, o Bausch. Uhum. Malcher. Né? Malcher. Era um fazendeiro, tal. Então, aquela figura kerenskiana. Eu me lembrei do Kerensky lá da Rússia de 1917. E ele não se sustenta, porque ele está disposto a fazer negociações com o Rio de Janeiro, fazer concessões aqui e ali, e tentando amainar o impulso revolucionário dos grupos que se levantaram. E ele logo cai. E aí ele é substituído, e tem muita violência nesse meio, de parte a parte, tem muitos combates, muitas disputas, muitas execuções, né, de figuras consideradas traidoras da causa, né? E aí você vai ter dois irmãos, os irmãos Vinagre, um depois do outro, né, vem suceder o Malcher. Esses já eram pequenos proprietários, não eram proprietários de grandes extensões de terra, né? Mas também por rusgas internas e disputas e as pressões que vinham de fora, porque, obviamente, o Império olhou com extrema preocupação e mandou toda a força disponível, né, para atuar na repressão. Esses dois grupos, esses dois líderes não se sustentaram muito tempo. A cidade chegou a ser tomada rapidamente, mas foi recuperada a gente revoltosa, e aí você tem a liderança do Eduardo Angelim, que é a liderança mais longeva do movimento. Foram ali algo como 8 meses. Foi ali algo como 8 meses, até que definitivamente a cidade foi reconquistada pelas forças imperiais. É muito importante que, para além dos acidentes dessa história política, né, grande abraço ao nosso amigo comum, Eduardo Henrique. Grande abraço, Eduardo. Além dessa história acidentada do ponto de vista da sucessão das lideranças políticas, é muito importante, Mauro, salientar, mesmo que seja só por indicação, né, as medidas que este governo, com 4 lideranças à proa, o governo tratou de efetivar. Então, perdão de dívidas, a suspensão de determinados pagamentos de impostos, distribuição de terras para famílias poderem se assentar. Tudo isso aconteceu nas possibilidades que havia no contexto. Mas o caminho era esse. O caminho pretendido era esse. Assembleias... Num contexto, né, Pedro, ali nesse século XIX, né, primeira metade do século XIX, de algo muito similar ao que a gente viu no campo brasileiro depois, ao longo do século XX, ainda vê, né? Que era basicamente... Eles se chamavam cabanos porque não tinham casa, eram sem teto, né? Moravam em cabanas. Não tinham teto. Exatamente. E não tinham terra, né? Nem teto, nem terra, como hoje. Exatamente. E o governo encaminhou distribuição de terras para essas famílias se assentarem, refazerem suas vidas, recomeçarem as vidas em novas condições, com novas possibilidades, assembleias com participação popular para a tomada de decisões. Então, a gente fala das lideranças particulares, mas é preciso acentuar que houve um destaque para assembleias em que você tem a participação de muita gente na gestão do cotidiano deste
deste novo cenário e as tomadas de decisão feitas de maneira coletiva, né? Então, tudo isso nesse espaço de um ano e pouquinho, foi ensaiado e se começou a fazer, né? Então, de janeiro de 35 a março de 36. Então, é o grande momento, né? O grande momento em que efetivamente se ensaiou uma outra maneira, uma outra Belém possível, um outro Grão-Pará possível, né? Para além da própria capital, né? Agora, vem a última etapa desse processo, então, os antecedentes, o regime da comuna propriamente dito e a repressão, né? Que não se contentou em tomar a cidade de Belém de volta, mas ela avançou para o interior da floresta e saiu matando, dizimando, né, populações e mais populações e mais populações, né, podendo ter alcançado a cifra que o mestre Darcy coloca aí de, eventualmente, 100 mil pessoas mortas nos 4 anos de repressão. E a gente fala de 4 anos, portanto, até 1840, porque se decreta, em 1840, uma anistia para as principais lideranças envolvidas neste projeto, sendo que o Eduardo Angelim terá uma pena diferenciada. Ele terá que viver 10 anos longe do Pará, ele vai ter que viver no Rio de Janeiro, né, distante daquela região da qual ele foi o líder mais destacado, né? Mas há ressonâncias do movimento dos cabanos para além de 1840. Se fala de descendentes de cabanos ou antigos cabanos que estão inventando formas comunitárias de articulação da vida no interior da floresta, na medida em que conseguiram escapar dos cercos, né, e dos avanços repressivos, né, das forças que, enfim, tomaram conta da situação de maneira a ter o controle, né, e inserir o Grão-Pará neste projeto de Brasil contra a gente brasileira. Eu, nessa apresentação que fiz para os membros e membras no sábado, trouxe um mapa que me chamou muito a atenção, sabe, Pedro? Porque para falar de lá e de cá, né? Isso aqui é um mapa, está muito distante, mas eu vou aproximar do processo, né, da luta. Então, vocês vão ver aqui, tudo isso que é vermelho são as regiões de concentração da luta cabana. Vocês veem que vai descendo os rios, não à toa os rios vão descendo ali, né? Vão descendo pelos rios, que é uma questão crucial na Amazônia, né? A Amazônia, as estradas amazônidas são estradas fluviais, e não como a gente está acostumado, né, no resto do país, né, de estradas rodoviárias ou, eventualmente, marginalmente, estradas ferroviárias, né? As estradas lá são fluviais, é pelos rios que corre a Amazônia. Então, e mestre Darcy, me permite dizer, mestre Darcy tem uma formulação, ele escreve muito bem, né, Mauro? Uma formulação poética, ele diz assim: os mesmos rios que viram os conquistadores subirem, veem agora os grupos indígenas descendo para tomar a cidade de Belém. É isso aí. Não, muito, muito forte. Então, olha, aqui está esse mapa muito distante, vou aproximar para ficar mais fácil. Então, os códigos são... Então, veja aqui, olha, as lutas, a luta armada, foram guerrilhas, efetivamente, que aconteceram lá contra resistindo à repressão. Então, você vai ver, ó,
combates em 1834, ainda antes da tomada de Belém, 1835, 1836, 1837, 1840. Você vai ter dos quadradinhos maiores as cidades e nos menores você vai ter vilas barra povoados. E você vê, ó, tudo que está vermelhinho é de controle cabano. Tudo que está laranja é do que eles chamam de legalista, né, do poder do império. Tudo que está em amarelo estava em disputa e em preto sob influência do padre Sanches, que era também uma liderança ali. Então, olha só o que tem de ponto vermelho aqui. É muito forte os pontos vermelhos. E vejam que onde está o pontilhado preto, então vem lá no alto, ao redor de Belém, depois aqui no canto esquerdo, as margens do rio Trombetas, também pontilhado de preto, depois lá embaixo, já saindo do mapa, não, lá não é pontilhado preto não, pontilhado preto é região de quilombos. E onde está o pontilhado laranja, o mais claro, vejam aqui, ó, descendo o rio, está escrito ali Munducuru, do lado esquerdo do mapa, é o levante indígena. É o levante indígena. E olha que interessante, que aí eu queria trazer para atualizar o levante. A liderança indígena da luta, em 1835 e nos anos seguintes, vai sair do Baixo e Médio Tapajós. Olha que interessante. A liderança indígena do atual levante, ainda em curso, vai sair também, veja aqui, ó, do Baixo e Médio Tapajós, o rio Arapiuns. Nós entrevistamos aqui a Auricélia Arapium, nós entrevistamos aqui a Margarete Maitapu, que é o nome do povo dela, que é a presidenta da CITA, que é a organização indígena da região do Tapajós. Então, são os guerreiros desta região, do Baixo e Médio Tapajós, que lideraram em 35 e lideraram agora novamente em 2025. Então, você vai ter os próprios Arapiuns, os Maitapus, Tapajós, os Munduruku, os Tapuia, os Arara Vermelha. Então, há povos irridentes, né? Povos insubordinados, povos destinados a serem guerreiros contra a dominação, que me parece há uma memória do levante, da Revolução de 35, que persiste até hoje, 190 anos depois, né, Pedro? Não pode ser só coincidência. Não pode ser só coincidência. É o mesmo chão. É o mesmo chão, não é? Eu estou procurando aqui, Mauro, olha aqui, uma lista que eu separei aqui para a nossa conversa, dos povos envolvidos, de alguns dos povos indígenas que se envolveram no levante de 190 anos atrás. Então, os Munduruku, que atuaram especialmente no Baixo Amazonas, lutando contra tropas imperiais. Os Mura, envolvidos em ataque contra tropas e vilas aliadas ao governo. Os Ticuna, que a gente conhece de outras histórias, né? Também há registros de adesão de guerreiros Ticuna às tropas cabanas. Grupos indígenas nas margens que viviam, às margens do rio Xingu e do rio Tocantins. Então, particularmente esses grupos que são conhecidos, mas como eu mencionei anteriormente, se você adentra o que hoje é o estado do Amazonas, você tem participação de grupos para além do que hoje é a cidade de Manaus. Tanto gente que desce o Rio Negro e pega o Amazonas, como gente que vem quase, exagerando talvez um pouco, lá da fronteira com a Colômbia, com o Peru, e que desce os Solimões, Amazonas, para também se juntar, né? E eu fico pensando, Mauro, sobre a rede de comunicação que esses grupos tinham entre si, né? Para a efetiva articulação
né, dos movimentos a serem feitos, das áreas a serem cobertas, dos enfrentamentos a serem travados. É uma coisa absolutamente impressionante. E, com certeza, este chão cabano, né, por mais repressão que tenha sofrido, ele não foi exterminado, né? Então, como eu mencionei, há notícias de grupos descendentes de cabanos, com memórias cabanas, articulando formas de sociabilidade, né, no final do século XIX, quando começa o ciclo da borracha na região da Amazônia, você vai ter resistências populares contra o avanço da exploração dos seringais e as violências todas que esse processo comportou, e a gente conhece isso por outros caminhos, né? Então, a memória cabana, ela tem um lastro, ela vai deixando rastros ao longo do tempo, e não pode ser pura coincidência, né, que a gente veja exatamente deste chão, e você salientou o Baixo Tapajós em particular, né, que justamente dali tenha emergido uma liderança fundamental deste movimento que nós estamos acompanhando e celebrando nos dias de hoje. Registrar aqui o Vitor Salles, chega como um novo membro, o Felipe também, o Fernando Salgado, que havia chegado agora há pouco, presenteou mais 10 pessoas com assinaturas aqui do canal Jones Manuel. Nossa, super obrigado, hoje é um festival de novo, né, de muitos membros e membras. O Pedro já fez menção ao reverendo anglicano Eduardo Henrique, né, dessa turma, dos cristãos comunistas aí, mandando o paz e bem dele, né, nosso canal lá comum, o Paz e Bem, camarada Pedro de Lima Vasconcelos, é isso aí. Olha, a memória, para quem não é do Pará ou até do norte do país, sobretudo Pará e Amazonas, a cabanagem talvez não faça parte da memória histórica, mas a cabanagem é parte integrante da memória no Pará e mesmo em pelo menos parte do Amazonas. Tanto que mostrei o nome da Assembleia Legislativa, a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Pará é Palácio Cabanagem. E o que a gente vê lá é uma disputa em torno dessa memória, né? Então você tem as elites, as classes dominantes paraenses que querem fazer crer que isto foi um levante liderado pelos iluminados, pela elite iluminada do Pará. Então você tem uma disputa desta memória feita com as lideranças indígenas, os trabalhadores, os historiadores e historiadoras lá, para sempre. A memória é sempre algo em disputa, né, Pedro? Sim, é verdade. Isso acontece com vários outros eventos e processos da história popular brasileira que se procura sempre, digamos assim, suavizar, dizendo, não foi bem assim, não foi tanto assim, nem o pessoal queria tanto assim, nem a repressão atuou de maneira tão intensa assim, foi um mal-entendido, foi ali uma disputa menor, mas a memória está em disputa, né? E eu me lembro que no programa que fizemos há 5 anos atrás, você achou uma outra imagem, né, um monumento, se não me engano, na cidade de Belém. Também tem, né? Também tem. Fazendo memória. E eu acredito que este outro monumento tenha sido criado na cidade, tenha sido inaugurado, enfim, levantado, na época em que Belém tinha uma administração que pelo menos se apresentava como de esquerda, né? Uhum. Se não me engano, posso estar equivocado em relação a esta informação. Mas, efetivamente, é um movimento de enormes proporções que não entra na consciência nacional, digamos assim, por razões que a gente comentou, né? Em grande parte, o Brasil não se identifica com a Amazônia e, durante muito tempo, a Amazônia não se entendeu pertencente ao Brasil. Essa fusão, ela teve elementos de forçação de barra, digamos assim, né? Uhum, por outro lado, as lutas populares brasileiras, elas tendem a ser colocadas nos livros de história, né? Muitas vezes
na nota de rodapé e olhe lá, e com apresentações muito distorcidas, né? Então, em que os lutadores e as lutadoras populares são apresentadas como dementes, como subversivas, e subversivas elas eram mesmo, né? Mas quer dizer, uma história que costuma ser contada através dos pactos que, ao longo do tempo, as elites vão fazendo, né, no sentido de que tudo mude para que fique tudo igual, né? Ou seja, o poder concentrado nelas. Essas lutas não têm lugar, né? Não tem lugar. Uhum. Agora, eu queria dizer, Mauro, nesse sentido, e fazendo, inclusive, homenagem ao entrevistado e à entrevistada que você trouxe hoje, o bravíssimo deputado Glauber e a deputada Mônica, que representam o melhor que o PSOL tem neste momento em particular, né? Que a Fundação Lauro Campos Marielle Franco tem um livro sobre a cabanagem. Eles publicaram um livro sobre a cabanagem que eu me permito aqui mencionar e fica como referência para quem quiser ir mais a fundo no estudo desse movimento fundamental. Chama-se Cabanagem, Revolução Amazônica, 1835-1840. O autor é José Alves de Souza Júnior. E esse livro compõe uma série Rebeliões Populares, né, publicado pela Fundação Lauro Campos Marielle Franco, que é a fundação cultural do PSOL, né? Então fica aí também como referência e homenagem a quem você entrevistou antes aqui da nossa conversa. Perfeito. Para encerrar, como homenagem e registro deste Pará das lutas, deste Pará dos povos indígenas, ribeirinhos, sem terra, trabalhadores urbanos, quilombolas, não dá para deixar de registrar outro momento da luta. Olha que legal, o Alexandre Silva dizendo: José Alves foi meu professor no curso de História da Universidade Federal do Pará. Excelente professor, parabéns pela dica. E o próprio Alexandre diz aqui: Edmilson, do PSOL, o Edmilson Rodrigues, foi eleito prefeito de Belém com um discurso valorizando a luta cabana, mas não foi bom. Forçou os professores a cumprir horários nas escolas em meio à pandemia, por exemplo. Tá aí. O Gabriel dizendo: no Museu Paraense há apenas 2 linhas escritas em mural que dizem que o contestado foi um conflito com invasores. Não, assim bom, se costuma contar a história das lutas sociais, das lutas populares brasileiras, né? Assim, são os bárbaros, são invasores, são dementes e coisa do tipo. Então, para encerrar mais um momento da luta popular no Pará, quem não se lembra, né, do massacre de Eldorado dos Carajás, do Sem Terra, em Eldorado dos Carajás, em 1996, 17 de abril de 96, 15 sem terras trucidados pela polícia militar de um governo do PSDB, governo Almir Gabriel. Né? Governo do PSDB, governo Almir Gabriel, assim, chocou o Brasil imundo aquele massacre. Deixa eu ver, acho que tem até aqui, Pedro, um vídeo da TVT sobre o massacre de Eldorado dos Carajás. Então, mais um momento da luta popular lá no Pará. Deixa eu botar na tela aqui. Deixa eu ver. Pedro, se não estiver indo ao ar, você me avisa, tá? Por favor, estou saindo da tela. Em 17 de abril de 1996, Batista, os pais dele e mais 4 irmãos sobreviveram ao massacre. Ele tinha apenas 15 anos e teve que correr para não ser atingido pelas bombas disparadas pela polícia militar. Procurei refúgio no mato, né? E me escondi a uns 700 metros, 800 metros de distância, atrás de árvores. E de lá presenciei a continuidade da ação e até a culminância, que foi o momento em que eles retiraram os corpos do local e desmanchando toda a cena ocasionada pela situação
de massacrar os trabalhadores sem terra. Hoje esse dia histórico, né, para a gente manter viva a memória de todos os que foram massacrados em Dourados Carajás e de muitos outros vítimas da violência do latifúndio, das milícias, do agronegócio, dos venenos e da fome. A ação violenta da PM resultou no assassinato de 21 camponeses e na mutilação de outras 69 pessoas. Para que esse episódio não seja esquecido, trabalhadores rurais de todo o país realizam hoje a 26ª Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. O lema é contra a fome e a escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. 17 de abril também a gente chega nas cidades, nas capitais, nas regiões metropolitanas, se encontrando com os trabalhadores urbanos nessa luta maior, que é a luta pela reforma agrária, e a luta pela moradia também, né, uma batalha enorme nesse tempo histórico para que todos os trabalhadores, toda a população que vive nas cidades tenha sua casa, para que ela não seja despejada na casa que ela mora, né? Então, e a luta também pelo emprego, né? A luta pela política pública. Então, a luta para reconstruir o Brasil depois desses 10 anos de violência, de bolsonarismo, né, de destruição do país. Hoje é celebrado o Dia Internacional de Luta... Aí. Tá? Então, registro aí da luta do massacre e da luta do Sem Terra, lá no Pará, do massacre de Eldorado dos Carajás, de 96. Pedro, para encerrar, te devolvo. Eu queria acrescentar a esta memória fundamental que você nos trouxe, Mauro, uma outra. Eu não sei se você ficou sabendo desse detalhe. Irmã Dorothy Steng. Ah, sim, claro. Assassinada no Pará, né? Claro. Por conta dos agentes do agro e dessa predação violenta da floresta e das suas gentes. Ela foi assassinada, agora me foge o ano do seu assassinato, mas foi a coisa de 15, 20 anos. Mauro, não sei se você soube desse detalhe. Na igreja da cidade em que ela... 2005, Pedro. 2005. Lá em Anapu. 2005. Exatamente. Por sinal, olha, depois de amanhã faz aniversário do assassinato dela. 12 de fevereiro de 2005, irmã Dorothy. Convergência. É. Mas o que eu queria colocar é que na igreja da cidade de Anapu, para fazer memória do assassinato de irmã Dorothy, foi feito um painel, justamente colocando-a como alguém atuando junto a lideranças populares na luta pela preservação da floresta, pela economia popular na região, etc, etc, etc. Mauro, este painel foi coberto a mando do novo padre que chegou na cidade. Meu Deus. Então, para nós que temos, em particular, preocupação com essas questões que tocam aí o mundo da religião, das espiritualidades, né? Então, esta memória de uma lutadora, né, sendo apagada da própria instituição à qual ela pertencia. E certamente nós sabemos, sob pressão de quem, um movimento tão truculento como esse foi feito, né? Sim. Então, são as mesmas forças que Vieira denunciava lá há quase 400 anos atrás, as forças contra as quais os cabanos lutaram, as forças que desferiram provavelmente o maior massacre na história brasileira e que vem avançando na chamada fronteira agrícola, destruição da floresta, transformação da floresta em pasto, enfim. Né, que massacraram sem terra em Eldorado do Carajás, mataram a irmã Dorothy. Então, é uma sucessão, né, de eventos que é importante estabelecer a linha, a continuidade, a lógica que sustenta, né, esta terra que, desde que começou a ser explorada dentro da lógica mercantilista, capitalista, virou um palco de muito derramamento de sangue, de muita luta, de muita resistência, de vitórias, de invenções, né? E o que professores e professoras do Pará hoje, professores e professoras indígenas hoje, nos mostram
é que é possível enfrentar, nem sempre vencer, você fala sempre isso, né? Mas é possível enfrentar e é possível inventar alternativas. ECOA, de 190 anos atrás, atualizado agora em 2025, esta grande novidade, a possibilidade de uma luta do povo brasileiro em aliança com indígenas, quilombolas e todos os povos pretos, né, que herdeiros da tradição quilombola, os sem terra, os sem teto, os ribeirinhos, os trabalhadores e trabalhadoras da cidade, uma aliança que indique para o futuro do país, futuro socialista do Brasil. Pedro Lima Vasconcelos, obrigado, viu? Boa caminhada para ti, uma ótima aula. Eu que agradeço, Mauro, a possibilidade de participar aqui com você, com o seu público. Parabéns mais uma vez pelo Manhã Brasil, pela trajetória que ele vem fazendo, trajetória obrigado. Tão importante, tão necessária. Estamos juntos. Estamos juntos. Um abraço. Um abração. Tchau.